Aqui no escritório, a gente pega muita regularização de imóvel antigo. Uhum. E aí é muito engraçado que nas transcrições, aí tinha assim, é, 12 metros de frente partindo da árvore X, partindo da É. pedra, né? De uma Uhum. grande pedra, partindo da cerca verde. Gente, a cerca Aham. verde não tá mais Não tá lá, mais lá. né? É. Então, assim, agora, 40 anos depois, é difícil achar a cerca Aham. verde, É. né? É Mas verdade. para documentações muito antigas, Uhum. às vezes acontecia de aparecer assim algum limite ou algum ponto de Aham. referência que com o Sirgas 2000 não acontece, né? Sim. Porque é só você lançar aquela Uhum. coordenada que você sabe exatamente Aham. Sim. qual é o ponto, né? E é interessante, né? Por isso que a tecnologia ela é tão importante para nossa área também. Porque hoje, às vezes, tem obra que a gente vai, o construtor tá lá, ele fala, Marlon, deixa eu olhar aí como você usa esse, na estação total, quer olhar lá. Às vezes eu brinco, miro lá, porque a estação total que a gente usa, eu consigo pegar um ponto qualquer, sem precisar do prisma que a gente usa no Uhum. levantamento, até 1,5 km eu consigo levantar com a estação. Então eu miro numa casa longe, pego o ponto e ele fala, o pessoal fica até impressionado, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque o equipamento, ele traz vários benefícios pra gente. Uma estação total, por exemplo, que a gente usa muito num serviço, e aí saindo, como você falou, que isso se aplica também a obras, às vezes, residenciais, porque na obra residencial, muitas vezes você precisa de um projeto de terraplenagem ou de um levantamento topográfico, então também se aplica essa disciplina, né? E, e quando a gente faz, por exemplo, a locação de obra, que é alocar as estacas de fundação de uma casa, a precisão é milimétrica. Né? Então, às vezes, até a pessoa chama, a gente faz a locação, depois fica com a dúvida, Marlon, será que tá certo? Eu falo, tá, pode conferir. Obviamente que a gente sempre está propenso a errar, mas assim, por conta da tecnologia do equipamento, esse erro ele reduz a mínimo, né? Então, você puxa ali na trena e você vê o quão perfeito o equipamento é. E isso dá uma segurança também para o construtor, né? A gente pegou um caso recente de um condomínio, um conjunto vila que está sendo edificado ali próximo a Minas Gerais, e eles nos chamaram para fazer a locação. Marlon, preciso que vá fazer a locação de destaque. Eu falei, não, legal. E aí, como a gente tem um padrão do que a gente, como a gente faz o serviço, eu falei, ó, primeiramente eu vou até aí fazer o levantamento preliminar. Não, Marlon, mas a gente já tem um levantamento que outro topógrafo fez. Eu falei, ó, mas a gente precisa fazer o levantamento para fazer uma conferência antes da gente locar. É padrão do serviço. Ah, não, beleza. A gente foi até lá, fez o levantamento, eu trouxe para o escritório. Quando a gente sobrepôs o projeto de implantação dele no real, a gente percebeu que o muro do vizinho, ele invadia mais ou menos 1,5 metro do terreno dele. Meu Deus. É. E aí a gente foi, eu sentei, apresentei, ó, aconteceu isso. Quando a gente sobrepõe o seu projeto, tá dando essa diferença. Nossa, aí depois, assim, a gente, na verdade eu acho que a gente não conseguiu entender qual que é o erro, se foi o vizinho que executou, ou se foi o levantamento inicial que estava diferente, mas enfim. Certo é que por conta desse levantamento prévio, a gente conseguiu perceber esse erro e eles fizeram uma pequena alteração na implantação do conjunto vila e a gente conseguiu locar depois de alguns dias normal. Agora, veja, se você não tem um profissional ali fazendo esse levantamento e você, Marlon, não, mas eu confio aqui na trena, legal, e tem muita gente que usa e dá certo, mas assim, você está propenso a ter um grande problema, porque imagina, começa a alocar as estacas, a perfurar, a concretar. Quando você chega na fase 2, que era exatamente ali a parte onde ia chegar nesse muro, você ia descobrir que o seu vizinho invadiu o terreno. Né? Então, assim, inviabilizaria tudo, né? Tanto é que teve que modificar a posição de rua, tudo, para poder adequar a esse problema que teve. Então, o levantamento topográfico ele traz inúmeras contribuições, né, e vantagens. E a gente vê na prática, esse não é um só. Tem vários casos como esse, né? Quando a gente faz o levantamento na hora da locação, a gente percebe uma diferença. E isso traria um prejuízo gigantesco para eles, né? Pra gente que trabalha com regularização de edificações, fica muito claro, porque, por exemplo, você pega um condomínio antigo, um Jardim Paulista, um Uhum. condomínio aprovado em 1960. A precisão dos lotes é uma, até Aham. porque os piquetes já foram chutados, muita coisa Aham. aconteceu, né, Sim. nesse período. Você pega um lote, um loteamento recente, né, vamos pensar, sei lá, Chambala, algumas coisas Aham. mais recentes, os lotes são, né, Perfeito, né? perfeitos, Aham. assim, porque antes, em 1960, media como? No Aham. passo? Uhum. No metro de madeira? Então. Na linha? Né? Então, Aham. tipo, na trena, né? Puxa a Aham. trena aí, bate o piquete, vai no próximo, dá uma chutada no piquete e Aham. continua. Nos loteamentos novos, recentes,
É no georreferenciado, é com aham. piquete, né, Sim. marcado. Então, a Aham. segurança de quem compra um Total. lote de um loteamento novo. E também, roubaram 1 metro do meu terreno. Não é bem Uhum. assim. Às vezes, a própria quadra, às vezes, falta 1 metro. Uhum. Às vezes, realmente, todo mundo aumentou 10 centímetros e No final faltou um virou 1 metro. metro, né? Aham. Então, são muito... Quando a gente pega um loteamento mais antigo, as coisas que podem ter acontecido com aquele lote são Sim, infinitas, sim. né? Uhum. Então, a pessoa que está comprando um lote em um loteamento mais antigo, ela tem que ter esse Sim. nível de Aham. tolerância de Aham. que isso pode... Exato. Como o seu É. cliente teve, tipo, puta, tá Aham. errado, mas tá, Aham. como eu conserto? Aham. Né? Daqui pra frente, qual a Sim. solução? Exato. Porque... Isso é muito comum, assim, óbvio, né? Você não pode ter uma discrepância muito grande, mas é como você falou, às vezes a gente pega uma matrícula e de antemão já fala, ó, a gente vai levantar e não vai bater com a matrícula, perfeito, por quê? Porque às vezes você pega uma matrícula que foi feita há muitos anos atrás, então a metodologia era outra, né? Eu já peguei um outro dia, mais ou menos 25 metros de frente. Tipo, ela já vem falando que ela não sabe quanto ela é, entendeu? Sim. Ela já vem escrito mais ou menos, É. nem ela não sabe. Então, você vai conferir com quem? Não vai conferir com nada, você vai ver o que tem lá e vai medir, Sim. né? É. Não tem essa...